Hoje é dia 17 de outubro de 2008, entrevista com Reinaldo Morano, feito pela Janaína e pelo Júlio. Reinaldo, a gente queria primeiro saber quando que você nasceu, onde você nasceu, como era a sua família, quantos irmãos você tem, qual era a formação dos seus pais, né, profissional, escolar, e a sua formação escolar e tal. Bom, primeiro meu nome inteiro é Reinaldo Morano Filho. Reinaldo Morano era meu pai. E eu nasci em Taquaritinga, uma cidade que fica a 320 quilômetros de São Paulo, na Araraquarense, depois de Araraquara. Eu não sei exatamente a população de Taquaritinga quando nasci. Nasci em 22 de junho de 45, um pouquinho depois do final oficial da Segunda Guerra. Quando eu nasci, meu pai tinha 22 anos, meu pai nasceu em 1923 e minha mãe tinha 21. Minha mãe nasceu em 24. O meu pai nasceu em Taquaritinga mesmo e minha mãe nasceu em Osasco, aqui, pertinho. Mas por uma contingência, porque o meu avô e a minha avó, os pais da minha mãe, eles eram de lá. O meu avô materno de Taquaritinga e a minha avó materna de Jaboticabal. Jaboticabal é uma cidade a quase 30 quilômetros de Taquaritinga, que tem uma história muito interessante. É a cidade do Toledo. Ah, mas espera aí, explica que eu não entendi direito. Quais avós seus que nasceram na Itália? Na Itália. É assim, da parte do meu pai, o pai dele, que lá na Itália chamava Gedeone, e que aqui no Brasil, na imigração, ficou com o nome de Júlio, mas lá era Gedeone. Gedeone eu suponho que seja Gideão. E ele nasceu em Monterosso Calabro, na Calábria, uma cidade que hoje tem 1.000 e poucos habitantes, uma belezinha de cidade. Eu fui lá ver o registro do meu avô no livro lá de registro e tal. E o meu avô veio para o Brasil num navio chamado Toscana, ele e os dois irmãos, e enfim, e vieram para São Carlos e depois Taquaritinga. Esse é o Morano, Gedeone. A mãe do meu pai chamava Julieta, ela nasceu em Taquaritinga, ou numa cidadezinha perto, mas os pais dela eram italianos, de Cosenza também, na Calábria, bem pertinho lá. E conta a lenda familiar aí que o meu bisavô e a minha bisavó, eles tiveram o primeiro filho, morreu. O segundo filho, morreu. E que aí, quando nasceu a minha avó, eles falaram aqui, nós não ficamos, porque aqui eles morrem todos e voltaram para a Itália. E diz a lenda que quando eles voltaram para o Brasil, então, com a minha avó já grandinha, veio no navio onde estava o meu avô. E aí se conheceram. É uma coisa engraçada, porque o meu avô não tinha quase sotaque de italiano, mas a minha avó tinha. Ela falava Lete, Renaldinho, enfim. Bom, então da parte do meu pai, os dois são tudo italiano. As duas famílias. E da parte da minha mãe, o meu avô, pai da minha mãe, é filho de italianos, numa cidadezinha chamada Malito, que hoje tem 700 habitantes, também na Calábria. Malito e Monterosso, você pega no Google assim, tem acho que 8 quilômetros um do outro. Eles não se conheceram lá, se conheceram aqui em Taquaritinga, naquela leva de final do século XIX.